Leitura do livro de Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil, volume 1, capítulo 3, O Tráfico de Carne Humana. Depois de haver sido a terra do pau de tinta, o Brasil era o açúcar e o açúcar era o negro, afirma documentado historiador de nossos dias. Está de acordo com o velho cronista Antônio, que assegura serem os escravos pés e mãos dos senhores de engenho. É a mesma opinião que se encontra no breve discurso sobre o estado das 4 capitanias conquistadas. Sem escravos, os engenhos não poderiam moer. Monocultura latifundiária, a da cana-de-açúcar, exigia enorme massa de escravos. Florescia, pois, o comércio de carne humana à medida que prosperava a indústria açucareira. O suor do negro cimentava a riqueza do segundo ciclo da colonização. Ligados o comércio de escravos e a produção do açúcar, acabariam caracterizando toda a economia ultramarina. A escravização do índio Tupi-Ogé, realizada a princípio brutalmente, depois legalizada pelas famosas cartas régias, pelos alvarás e provisões das guerras de corso e pelas condenações ao cativeiro, não satisfez as exigências de mão de obra para o plantio e moagem da cana. O índio furtava-se pela fuga, pela resistência, pela salvatiqueza e pela própria morte ao trabalho braçal, ao papel forçado de cole, ao que o colonizador queria o submeter. Era inadaptável, indomável, morria aos montões, declara Padre Antônio Vieira. E a sua captura custava maior desperdício de gente e esforços do que a obtenção e transporte dos negros da África. Demais, o catequizador, alçando a cruz, defendia o indígena e o aldeava. Por isso, segundo Gilberto Freire, os jesuítas eram inimigos terríveis dos senhores de engenho. A luta entre os padres e escravizadores foi longa e áspera. Começou em Piratininga com o judeu Cohen, João Ramalho, e terminou, infelizmente, com a vitória dos escravizadores. Foi mais acesa em São Paulo porque ali o sítio oferecia melhor acolhida à imigração judia. No norte, os senhores de engenho viviam endividados, presos à usura judaica. O judaísmo os manobrava e os forçava a lançar mão do operário africano, que os negreiros, também enfeudados em Israel, iam buscar do outro lado do Oceano Atlântico. Assim, desde os albores do ciclo do açúcar, começou o emprego da mão de obra negra. O horror à atividade manual e a instituição do trabalho escravo, ambos caracterizadores das colonizações peninsulares, tiveram como primeiros impulsionadores os judeus de Portugal. A metrópole estava sob o domínio judaico, que se exercia através de uma rede de créditos, do giro de fundos, das alianças de sangue, do exercício dos cargos técnicos, da usura, da agiotagem, da corrupção, da própria influência dos médicos, na quase totalidade hebreus, no seio das famílias, influência que contrastava até a dos capelões, curas e confessores. Ali, desde o recuado tempo das monarquias visigóticas, os judeus haviam se especializado no comércio de escravos, o que estava de pleno acordo com o código judaico Shoshen HaMishpat, em 227-26. É permitido explorar um não-judeu, porque está escrito que não é permitido explorar seu irmão. Como negar ainda a intromissão judaica no tráfico de carne humana, quando um judeu de nota declara textualmente que não há exagero em afirmar que não há quase fato histórico de importância nos 400 anos de vida nacional no qual não tenham influído ou colaborado às vezes proeminentemente elementos de raça hebraica? Ora, que fato de maior importância histórica para nós do que a escravidão? O comércio de escravos é tão fundamentalmente semita que sempre foi denominado
Tráfico fenício. Visando os lucros fáceis do comércio de escravaria por si e pelos seus prepostos, a judiaria de Espanha e Portugal se entregou ao tráfico. Toda a Europa depois seguiu o horrível exemplo. O açúcar exigia os braços negros para enriquecer o judaísmo sem entranhas, que manobrava sua produção e o seu comércio, tanto nas praças da metrópole lusitana como nas bolsas das cidades flamengas. Os judeus portugueses, na quase totalidade, possuíam cabedais nas companhias mercantis dos Países Baixos. Uma simbiose de interesses e finalidades unia as sinagogas de Lisboa e do Porto às de Roterdã, Amsterdã e Antuérpia. As Flandres protestantes e revés a Casa de Áustria eram refúgio natural do ouro judaico e das pessoas judaicas, as quais tinham suspenso sobre a cabeça continuamente na península o gládio vingador do Santo Ofício. Há uma correspondência constante entre o judaísmo que age no Mar do Norte e o judaísmo que age no estuário do Tejo. Dentro da história dos tempos coloniais, é impossível tratar de um sem ter o outro em conta. Ambos se articulam num sentido vingativo de destruir a riqueza, de abater o prestígio e minar as forças dos reis católicos. Um dia, quando as circunstâncias se mostrarem favoráveis, com as armas dos mercenários holandeses, os judeus se lançarão sobre a presa cobiçada. Amsterdã, declara o escritor judeu E. Eberlin, era uma nova Jerusalém, onde se havia acolhido os israelitas expulsos da Espanha em 1492, de Portugal em 1497 e em 1498, de Nápoles em 1519, de Gênova e Veneza em 1550. A sua sinagoga chamava-se Casa de Jacó e foi célebre. O negócio de escravos se torna o mais lucrativo e amplo da terra. Régulos e sobas de Dahomey, de Angola, da Serra Leoa, do Congo e da Guiné vendiam os prisioneiros capturados em suas razzias bestiais ou os próprios compatriotas condenados por certos crimes à escravidão. Vendiam-nos por búzios que serviam de moeda, por fumo de corda, por um galão de aguardente. 3 rolos de fumo bastavam para pagar um negro forçudo. Com essa massa negra se atulhavam os infectos porões dos horrendos navios negreiros. E cada escravo custava no Brasil nos primeiros tempos de 150 a 200 mil réis. Na segunda metade do século XVI, começou um infame negócio que durou 3 séculos. Trouxeram negros da Guiné, do Congo, da Angola, do Senegal, do Sudão, da Rotentócia e de Moçambique. O grande entreposto era a Baía de Cabinda. De 1575 a 1591, somente de Angola, vieram 52.053 favorecidos por uma redução de direitos. Barbinais calcula a entrada de escravos em 15 mil anualmente. Segundo o alvará de Dom João III, de 29 de março de 1549, cada senhor de engenho montado e em estado de funcionar podia receber 120 negros da Guiné e São Tomé. Para mostrar a quantidade de negros introduzida no Brasil, basta dizer que a população total do país em 1798 era computada em 3.250.000 habitantes, sendo escravos 1.361.000 habitantes. Em 1818, em 3.817.000, sendo escravos 1.728.000. O comércio judaico de carne africana corre em paralelo com o comércio judaico do açúcar. Pero de Magalhães Gândavo calcula no seu tempo a produção açucareira anual de 6 a 10 mil arrobas. No século XVII, o mascavo valia 20 shillings a arroba. Um negócio da China, obtido pelo braço negro, com a direção e iniciativa do Reinol, ou do Ilhéu Agrícola, que encheu de ouro a judiaria luso-flamenga.
Desde que o judeuzinho de Goan, o inconstante ladino Gaspar da Gama, desceu no primeiro bote da Armada de Cabral em Porto Seguro e foi talvez o primeiro a desembarcar, reconhecendo a nossa terra antes de todos e com certeza verificando a existência do lenho que os naturais o chamavam de Ibirapitanga, o pau vermelho, o já encontrado pelos castelhanos nas suas conquistas. Desde o alvorecer do Brasil, o judaísmo explorava. Primeiramente, tomou conta da indústria extrativa do pau de tinta e depois dominou a do açúcar e o negócio de escravos do qual ele dependia. Com este, além de se engurgitar do ouro, ainda conseguiu a formação de uma sociedade fácil de ser dominada, através da depravação social que fatalmente decorre da passividade da escravidão. Na sua ânsia de tirar desforra dos reinos católicos da península, onde eram de certa maneira vigiados e uma vez por outra perseguidos, os judeus procuraram firmar-se bem nos países protestantes do norte e com suas armadas e soldados desferir golpes mortais no poderio colonial peninsular. As rivalidades entre Inglaterra e Castela, Holanda e Portugal foram criadas, desenvolvidas e exploradas pelo judaísmo. Enquistados primeiramente nos Países Baixos, procuraram depois penetrar na Inglaterra, de onde outrora haviam sido expulsos por exigência dos povos cansados de suas traficâncias. Haviam participado da Revolução de Cromwell por portas travessas, como sempre, tirando a sardinha com a mão do gato. Aliás, na opinião de grande publicista judeu, foi o espírito judaico que triunfou com o protestantismo. As colônias judaicas de Hamburgo e de Holanda, compostas de marranos escapos à Inquisição espanhola, como escreve Bernard Lazare, acharam meios de se entenderem com o governo protetor a fim de poderem os judeus voltarem à Inglaterra, de onde há séculos tinham sido banidos. Encontraram facilidades no caminho. Em primeiro lugar, existiam incontestáveis afinidades entre o espírito mercantil do judeu e o espírito positivo do inglês, cujo caráter, diz Emerson, pode ser reduzido a um dualismo irredutível, que fez desse povo o mais sonhador e o mais prático do mundo, o que igualmente se pode dizer dos judeus. Depois, que é o puritanismo no apogeu do poder de Cromwell? Sombart diz que é o mesmo que o judaísmo. Macaulay considera os puritanos judaizantes fanáticos que se encerravam nas doutrinas e práticas do Antigo Testamento, única fonte para eles da vida religiosa, civil e política. Taine sente neles o mesmo farisaísmo estreito, embora lhes reconheça a grave e rude energia semi-bárbara dos nórdicos. Aliado ao judaísmo, o puritanismo setentrional, na opinião de Vermeer, constituirá um mundo moderno. No seu pensamento dogmático, os bens materiais são um dom de Deus, e é a própria religião que os inspira e os encoraja no espírito empreendedor aventureiro. E afinal, Cromwell ia se tornar o protetor dos judeus e do judaísmo na Inglaterra. Nenhum homem no mundo inteiro entre os não-judeus estava mais imbuído de judaísmo do que Cromwell. Nenhum terá talvez contribuído mais para a judaização da civilização moderna no mundo inteiro. Cromwell é o profeta no sentido hebraico da palavra, o profeta que não hesita em se opor à testa dos descontentes e a dirigir a revolução buscando suas inspirações e justificações na Bíblia, profundamente convencido de ser o eleito de Deus e o instrumento da divina providência. O maior instrumento de aproximação entre os judeus, holandeses e hamburgueses, quase todos de origem lusa, e Cromwell foi o célebre Manasseh ben Israel, que se serviu dos bons ofícios do cristão Edward Nicholas. Os sentimentos nacionais eram vivamente contrários à entrada de judeus no país, apesar do puritanismo, das hostes do protetor e das inclinações pessoais deste. O parlamento opôs-se. Depois de dissolvido, Manasseh voltou a insistir.
Enfim, os judeus fixados à margem do rio Tâmisa tinham amigos, parentes e espiões em todas as comunidades, carraus do continente. Demais, haviam-os nas colônias e por toda parte. Por meio dessas mil inteligências, toda a diáspora estava a serviço de Cromwell e, sobretudo, dispunha do poder do ouro. Outro judeu que muito serviu nas negociações para a entrada dos israelitas na Inglaterra foi aquele circuncidado, natural da terra portuguesa, de nome Manuel Martins Dormido, que emigrara para Flandres e lá passara a chamar-se David Abravanel. Ele fez penetrar no convencimento de Cromwell as vantagens em aceitar os judeus naquele país, dando-lhe todas as liberdades de culto. O judeu errante achou acolhimento na Grã-Bretanha e é hoje sinagoga de Londres, que exerce hegemonia em todo o mundo sobre o povo de Israel. Seu descendente, Salomão Dormido, foi o primeiro corretor da Bolsa de Londres. O ouro judaico, obtido em maior parte nos comércios e indústrias resultantes dos descobrimentos e conquistas dos peninsulares, mudava de pouso ao sabor dos interesses da gente sem pátria, criando e desfazendo hegemonias. O século XVII é o grande século do comércio negreiro. Os judeus vão exercê-lo manobrando habilmente por trás do governo inglês, conquistando desde Cromwell, de cujas boas graças dispusera à vontade o riquíssimo Antônio Fernandes Carvalhal, o Rothschild da época. Em 1560, escreve Gina Lombroso, de raça judaica, baseando-se em fontes inglesas, a Inglaterra toma à Espanha o comércio que mais lucros iria lhe dar, o dos escravos. Os navios ingleses são os navios negreiros por excelência e enxameiam a receber a carga infame nas abras e enseadas da costa da Guiné. A moeda inglesa, guineal, guarda a memória do tráfico da carne preta. O governo britânico recompensa com títulos nobiliárquicos os grandes negreiros. John Hawkins, por exemplo, é elevado a baronete pelo impulso dado ao comércio de escravos. Os cuidados da judiaria inglesa, alapardada à sombra do governo real pelo vil e rendoso negócio, se manifesta a cada passo durante séculos nos tratados diplomáticos. Pelo Tratado de Utrecht, em 1713, a Inglaterra consegue o monopólio do comércio de escravos por 30 anos. Pelo Tratado de Paris, seguido da Paz de Quebec, em 1763, a Inglaterra obtém o direito de ancorar navios em Porto Franco e Porto Belo, nas Antilhas, bases de contrabando e do monopólio do tráfico para a América do Sul. Em 1799, o ministro Canning declara, sem pejo ao parlamento, com todas as letras, que efetivamente a Grã-Bretanha exercia o monopólio do tráfico. Mais tarde, a confissão de Benjamin Disraeli, primeiro-ministro, nos dará a conhecer que não era a Inglaterra, mas os judeus governando-a e servindo-se dela. No século XIX, mal o Brasil se tornou independente de Portugal, a Inglaterra esqueceu que havia exercido o infamante monopólio do comércio da carne humana, que o havia advogado e defendido com unhas e dentes, que o havia consagrado nos tratados internacionais e nas discussões do parlamento, e começou a fazer a sua supressão em nome da humanidade, uma questão de honra, contra o Brasil fraco e desarmado, ameaçou até empregar a força. É que ao judaísmo do Carral londrino, dominador do mundo, não convinha que se desenvolvesse na América do Sul um grande império, sendo necessário para entravar-lhe o progresso, desde logo diminuir-lhe a mão de obra e desmantelar-lhe a economia. Nos bons tempos do século XVII, a Inglaterra não fora tão humanitária. O judaísmo anglo-holandês enchia-se com o ouro do açúcar produzido pelo suor do escravo e com o ouro do preço do escravo. O açúcar vinha de Pernambuco, o negro que o produzia vinha de Angola.
Um e outro lado do Atlântico tropical davam o mesmo resultado: ouro. Não seria melhor, ao invés de continuar ganhando como intermediário e fornecedor de mão de obra, tornar-se o dono incontestado das duas fontes de riqueza? Os ganhos se multiplicariam. A esse pensamento, a cobiça do judaísmo se alvoroçou. Os estados maiores das sinagogas estudaram a questão e, ajudados da política europeia em que influíam, lançando protestantes contra católicos e vice-versa, decidiram um golpe. A conquista do Nordeste brasileiro e de Angola e Luanda pela Companhia das Índias Ocidentais revela um plano judaico de grande envergadura. A documentação histórica mostra-o na sua limpidez. O conde de Nassau, fidalgo alemão a serviço do Carral, quando toma o lugar de preposto ou procônsul da colônia judaica de Pernambuco, traz com escopo principal tornar o Recife o centro distribuidor da escravaria. Logo em 1640 ou 41, uma expedição mandada ao Brasil holandês se apoderava de São Paulo de Luanda. Então, tal centro distribuidor de escravos pode funcionar do seguinte modo: as urcas holandesas saíam dos portos da Zelândia ou do Texel em demanda da África, enchiam os infectos porões de escravos e vinham de rota batida para Pernambuco, de onde voltavam para a Holanda, carregadas de açúcar. Cada viagem redonda, ida e volta, era assim, admiravelmente aproveitada para os lucros judaicos. O negócio de escravos rendia por ano aos judeus holandeses a respeitável soma de 6 milhões de florins. Em 1703, o tráfico judaico de escravos para o Brasil era de tal importância que entre a Bahia e a África, retomada aos holandeses, mais de 200 brigues ou bergantins neguele eram empregados.